Bom dia, Paula, Diácono Nelsinho, bom dia para toda a família Canção Nova. É hora de ficar informado aqui na Canção Nova. E olha, hoje é quarta-feira, o Papa Francisco está dando um puxão de orelha em todos os católicos. Pois é, ele disse que a conversão precisa começar no bolso. E é sobre esse assunto que eu vou conversar daqui a pouquinho com a Lísia Costa para entender melhor o que o Papa Francisco quis dizer. E direto de Brasília, Padre Roger Araújo traz notícias da CNBB e do Congresso Nacional. Bom, aqui em São Paulo está acontecendo um simpósio sobre o sínodo na Amazônia. E parabéns hoje ao Parque do Ibirapuera, que completa 65 anos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Pois é, no Vaticano, o Papa Francisco afirmou que a conversão precisa começar no bolso. Quando a pessoa se torna capaz de compartilhar o que tem com quem mais necessita. A declaração foi durante a audiência geral desta quarta-feira. É sobre esse assunto que vamos conversar com a Lísia Costa, direto do Vaticano, mas antes ela traz uma informação importante sobre a condenação a 6 anos de prisão para o cardeal Jorge Pell por abusos sexuais contra menores. Bom dia a todos que nos acompanham. Saiu hoje o resultado do julgamento, depois de um apelo feito pelo cardeal australiano Jorge Pell, e ele foi recusado, esse apelo foi recusado. A justiça condenou o cardeal a 6 anos de prisão por crimes históricos de abuso sexual, período que ele era sacerdote. A Santa Sé, através do diretor da sala de imprensa, Matteo Bruni, afirmou que acolhe essa decisão da justiça australiana, diz também estar próximo às pessoas que sofreram algum tipo de abuso no país. Uma outra notícia, o Papa Francisco retomou hoje as catequeses, a audiência, o encontro com os fiéis, e na sala Paulo VI, mais uma vez, mostrou toda a sua acolhida, a sua abertura ao povo. Inclusive hoje, quem vai acompanhar a catequese, vai ver que uma criança entrou, esteve perto do Papa por vários momentos. Alguns até tentaram tirá-la, mas o Papa pediu que a deixassem ali, que a deixasse circular tranquilamente. No final, disse que quando estamos diante de uma situação dessa, precisamos rezar pela família da criança e também pela criança, principalmente quando esta vive alguma dificuldade, vive alguma doença, alguma necessidade especial. Na meditação, o Papa Francisco falou sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, essa capacidade dos primeiros apóstolos de dividirem todos os bens, de partilhar a vida, de partilhar também, seja bens materiais que bens espirituais. O Papa destacou que a conversão, às vezes, ela precisa ser vista nesses atos, quando a gente tem coragem de colocar a mão no bolso e, de fato, ajudar quem está ao nosso lado. Mas também destacou essa partilha do bem que é o tempo. Tantas pessoas que são voluntárias e que distribuem o seu bem, ou seja, o tempo, ajudando a quem está ao redor. Diz também que nós não podemos ir para a igreja só como turistas, mas devemos nos sentir em casa, nos sentir família, ou seja, quando estamos em casa, quando somos famílias, somos família, temos essa capacidade de distribuir o nosso bem, de partilhar a nossa vida com os outros. O texto completo da catequese você pode encontrar no site noticias.cançãonova.com, vale a pena ler, depois também tem transmissão, meio-dia, na nossa TV, vale a pena acompanhar essa catequese tão bonita, tão cheia de vida. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Mais notícias no Canção Nova Notícias da noite. Rodrigo. É mesmo, Lísia. Obrigado pelas informações. Vamos então acessar noticias.cançãonova.com e acompanhar daqui a pouco a catequese com o Papa Francisco. E olha só, o governo deve anunciar hoje a privatização de 17 empresas. O anúncio foi feito na terça-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele não adiantou o nome de todas as empresas, mas citou, por exemplo, Eletrobras, Telebrás e os Correios. Guedes disse que, em agosto, o governo atingiu a meta de arrecadação de recursos com privatizações de 80 bilhões de reais estipulada para todo o ano de 2019. A seguir, o Sínodo da Amazônia é tema de um simpósio aqui em São Paulo. E agora você fica aí com imagens ao vivo do Parque do Ibirapuera, que hoje completa 65 anos, um dos parques mais visitados e com o maior número de atrações da cidade. A mínima hoje, 13 graus, a máxima, 20 graus. A gente volta já.
CN Notícias de volta. Vamos agora a Brasília. Atenção, hoje se volta para o Senado Federal, que precisa concluir a votação da MP da Liberdade Econômica. Já a Câmara dos Deputados pode votar ainda nesta semana o projeto de lei sobre o porte de armas. É para Brasília que a gente vai agora conversar ao vivo com o padre Roger Araújo. Além desses assuntos no Congresso Nacional, padre Roger, a CNBB está acontecendo aí a reunião do CONCEP, né, que é o Conselho Pastoral da CNBB. Como está sendo essa reunião? Bom dia, padre Roger. Muito bom dia, Rodrigo. Muito bom dia a você que nos acompanha no Canção Nova Notícias. É isso mesmo, Rodrigo. Essa semana o Conselho Permanente da CNBB está reunido aqui em Brasília. Essa reunião termina hoje. A principal agenda, melhor dizendo, dessa reunião, Rodrigo, é justamente analisar aquilo que são as propostas de evangelização para o Papa Francisco e adaptá-las para a realidade do Brasil. Ou seja, ter aquilo que o Papa Francisco dá como diretriz, sobretudo uma igreja em saída, e como analisar esses pontos na realidade da igreja aqui no Brasil. Outro ponto também importante são as campanhas da fraternidade. Avaliar a campanha da fraternidade desse ano de 99, que tratou de políticas públicas, e já também as propostas de como encaminhar bem a campanha da fraternidade do ano de 2020, a campanha do próximo ano. Além, é claro, de novos assessores, porque nós temos uma nova presidência da CNBB e assessores são muito importantes para auxiliar os nossos bispos, porque os bispos não ficam aqui em Brasília, cada um fica cuidando da sua diocese e esses assessores são muito importantes para auxiliar os nossos bispos no trabalho de evangelização e da coordenação da CNBB. Bom, Rodrigo, agora a agenda política aqui em Brasília. Muitas coisas acontecendo, muitas discussões no Congresso Nacional. A reforma da Previdência está no Senado. Ontem já começou a audiência, sobretudo na Comissão de Constituição e Justiça, que é o primeiro passo que passa ali no Senado, para só mais adiante ela ser levada ao plenário. Mas a medida da liberdade econômica, que foi aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados, essa semana precisa passar no Senado Federal, porque senão ela caduca e aí ela perde a sua validade. Ela foi aprovada sem nenhuma dificuldade, com ampla maioria lá na Câmara dos Deputados, e se espera também que no Senado ela também possa passar sem nenhuma dificuldade. Ela prevê, sobretudo, Rodrigo, maiores facilidades na hora de contratação de trabalhadores, questão também do trabalho no dia de domingo e assim por diante. Ou seja, é uma medida que o governo quer prever para, assim, poder facilitar a melhor contratação de trabalhadores. O outro projeto que essa semana deve também ser analisado agora na Câmara dos Deputados é a questão do projeto para porte de armas, Rodrigo, porque quer se ampliar, porque a lei do desarmamento, que está no Brasil já há quase 10 anos, ela prevê apenas algumas categorias que pode ter o porte de armas. Mas o projeto apresentado pelo Poder Executivo quer ampliar para, por exemplo, produtores rurais, pessoas que moram no campo, para que elas, além de ter o porte de armas em casa, ela possa ter em toda a propriedade rural. Mas é uma discussão que ainda vai ter muitos pontos a serem analisados. Rodrigo, é com você. Obrigado pelas informações, padre Roger. Bom, e a Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira uma mudança importante para quem quer financiar a casa própria. É o crédito imobiliário corrigido pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o novo financiamento vai reduzir os juros de 30% a 50%. Bom, e a Igreja Católica se prepara para o Sínodo da Amazônia, o evento convocado pelo Papa Francisco. Bispos da região amazônica vão se reunir em outubro no Vaticano para conversar sobre o tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Aqui em São Paulo, o assunto é tema de um simpósio na PUC. O André Cunha tem as informações. O evento acontece na Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo desde ontem e segue até esta quinta-feira. Eu vou conversar agora com o professor Boris Agustin, ele vai participar daqui a pouco da mesa redonda aqui do evento. Professor, a Amazônia não provoca apenas discussões ambientais, mas também questões teológicas? Exato. Na verdade, para nós teólogos e para a Igreja como corpo de Cristo, tudo aquilo que é humano pode ser refletido teologicamente. Porque tudo aquilo que tem incidência sobre a vida humana e tem consequências diretas ou indiretas sobre a vida humana, ele
pode ser refletido teologicamente, em qualquer aspecto. Então, questões ambientais, ecológicas, e o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, ele diz que o grito dos pobres é também o grito do meio ambiente, e vice-versa. Porque onde o meio ambiente é prejudicado, destruído, quem sofre são sempre os mais pobres. Não os únicos, mas sempre são os que mais são tocados, né, pela destruição e pela ameaça. O sínodo provoca, além dessas questões teológicas, ambientais, chama a atenção da Igreja, dos católicos, para um olhar diferenciado sobre a Amazônia. Exato. Então, aqui no nosso simpósio, nós estamos discutindo de desafios teológicos diante da realidade da Amazônia, né, e da Panamazônia. Então, a gente tem o dever de se perguntar qual é o lugar que a Igreja ocupa na Amazônia e como a Igreja se coloca na Amazônia e que tipo de igreja, né, qual é o rosto amazônico da Igreja. E é claro que é diferente de uma realidade em outro continente ou até mesmo em outra região do nosso país. Então, o importante é encontrar caminhos que nos façam com que a Igreja seja mais fiel à sua vocação, mais fiel ao Evangelho, mais fiel ao mandato de Cristo, né, de dar testemunho do reino de Deus e ser uma presença qualificada no meio da humanidade. Então, a Igreja se pergunta, diante dessa realidade e desses desafios, como ser Igreja de Cristo, fiel ao Evangelho, naquele contexto. Muito obrigado, professor. O Sínodo da Amazônia, sobre a Amazônia, acontece entre os dias 6 e 22 de outubro no Vaticano. André Cunha para o Canção Nova Notícias. Valeu, André, pelas informações. E olha, o assunto da Amazônia é destaque também na mídia internacional. No francês Le Monde, a notícia brasileira fala da seca e desmatamento que aumentam o número de incêndios em 83%. O jornal traz dados do INPE que afirmam que entre janeiro e agosto, 72.843 incêndios foram registrados no país, especialmente na floresta amazônica, contra 39.759 registrados em todo o ano de 2018. Uma outra notícia, The Washington Post destaca o cancelamento da viagem do presidente americano à Noruega, após o primeiro-ministro se recusar a vender a Groenlândia. Bom, na Europa, a noite de ontem encerrou o drama para dezenas de refugiados que já durava 19 dias no mar Mediterrâneo. O navio humanitário Open Arms atracou ontem, pouco antes da meia-noite, horário de Brasília, em Lampedusa. 83 imigrantes desembarcaram na ilha italiana, depois de 19 dias a bordo da embarcação. O desembarque aconteceu depois que Luigi Patronati, o promotor de Agrigento, na Sicília, ordenou a apreensão do navio e o desembarque imediato dos refugiados. Com gritos de alegria e abraços, a tripulação do Open Arms foi recebida e transferida para o centro de recepção da ilha. A seguir, daqui a pouco, a previsão do tempo para todo o Brasil. E você acompanha agora imagens do Ibirapuera, que completa 65 anos. E hoje tem uma programação especial nesses dias. Já já a gente fala sobre esse assunto. CNN Notícias de volta, vamos ver como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. No sul, tempo chuvoso no litoral do Paraná. Em Curitiba e no Vale do Itajaí, o céu fica nublado e pode chuviscar. Tempo firme nas demais áreas. Os moradores do Sudeste terão um dia nublado e chuva a qualquer hora entre o litoral de São Paulo e o sul do Espírito Santo. Na Grande São Paulo, o céu fica nublado. Sol forte e chuva passageira no norte do Espírito Santo. Tempo seco na região centro-oeste, o que impede a ocorrência de chuvas. Os índices de umidade do ar ainda ficam inferiores a 30% nas horas mais quentes do dia. O ar seco predomina no Nordeste e o tempo fica firme na maioria das áreas.
Pode chover de forma passageira no litoral sul da Bahia, no leste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Em Roraima, Pará e no Tocantins, faz sol e não chove. A chuva será frequente no oeste do Amapá e do Acre. Nas demais áreas da região norte, faz sol e pancadas de chuva a partir da tarde. O Parque do Ibirapuera completa hoje 65 anos de inauguração. Até domingo, os visitantes poderão conferir uma programação especial para celebrar o aniversário. Nosso repórter André Cunha está lá no Ibirapuera e fala para nós sobre essa programação especial. Bom dia, André. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todo mundo. Realmente, uma programação muito especial para comemorar este aniversário, 65 anos do Parque do Ibirapuera, né? O famoso parque aqui da cidade de São Paulo, que recebe aproximadamente 14 milhões de pessoas por ano nos seus 158 hectares de extensão. A programação especial começou hoje, por volta das 7 horas da manhã e se estende pelo dia inteiro, né? A gente destaca algumas dessas atividades, por exemplo, às 17 horas tem uma visita guiada histórica à Oca, né? Que é um espaço expositivo aqui do parque. Depois das 17 também às 20 horas no outro local tem uma banda de jazz se apresentando. Às 18h30 uma noite no jardim, uma visita mediada com lanternas ao Jardim das Esculturas, e às 20 horas, das 20 às 20h30, tem a apresentação da Fonte Luminosa, uma apresentação que vai se repetir no mesmo horário até domingo. Amanhã, quinta-feira, tem banda itinerante, na sexta-feira tem oficina de mini jardins e também a apresentação da fonte, né, como eu disse, no sábado também e no domingo também, encerrando assim a programação especial do aniversário do Parque do Ibirapuera. Tenho certeza que todo mundo que vem a São Paulo faz questão de fazer o passeio por esse parque maravilhoso. É um pedacinho natural aqui na capital paulista, no meio de tantos prédios, né? É bom ter esse espaço bonito aqui na capital, Rodrigo. E agora a gente encerra aí a nossa participação com as imagens ao vivo aqui do Parque Ibirapuera, que então celebra seus 65 anos. Uma ótima opção, né, Rodrigo? Isso mesmo, André. Obrigado pelas informações e parabéns, né, ao Parque do Ibirapuera. Bom, eu quero deixar aqui um convite para quem está na Grande São Paulo. Hoje tem a presença do padre Bruno Costa no Cerco de Jericó da Canção Nova aqui em São Paulo. Ele vai dar autógrafos a partir das 6 da tarde. Venha participar na Catedral Nossa Senhora do Líbano, no bairro Liberdade. A programação começa às 7 da noite com a adoração e a missa às 8. Fique agora na companhia da Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Bom dia, Renata, é com você.